Você algum dia já recebeu algum cliente ou já precisou fazer disparo em massa no WhatsApp, você sabe que o N8N ajuda demais, na verdade, tudo é possível aqui dentro dessa interface. Só que existe um grande detalhe aqui. Se talvez você não esteja familiarizado com essa interface, ou até mesmo se você estiver já fazendo uma prestação de serviço para um cliente, esse seu cliente não deve ter o mínimo de familiaridade com essa interface do N8N. Pensando nisso, é importante que você tenha uma estrutura, como por exemplo essa que eu desenvolvi com Lovable. Essa é uma interface de início, ela é bem simples, simplificada mesmo, sem banco de dados. Para o cliente, ele pode subir aqui o número, né, através, por exemplo, desse e-mail aqui, por exemplo, botar o nome aqui, e já importa a lista. Vou ver aqui. Olha só. Foi importado. E também tem outra opção, né? Ele pega uma planilha, deixa eu só procurar uma planilha aqui. Olha só, subiu uma planilha. E aqui ele simula, na verdade ele dá um preview do nome e dá o número. Não é obrigatório ter o nome e não é obrigatório também ter o mais 55. Na verdade existe aqui uma camada, né, que facilita, né, o usuário. Ele preenche o número aqui, digamos que ele coloque o número 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Ou ele tenha uma planilha bem extensa com uma coluna com o nome e outra coluna com o número. Ou também ele pode ter somente uma planilha escrita somente número, a coluna, e ter 1000, 2000, 5000, não importa quanto seja. Depois disso ele vai para o próximo passo, que é a mensagem pré-estabelecida, certo? Onde ele vai criar uma mensagem e onde tem essas chaves nome, vai pegar a variável, ou seja, se tiver um nome, esse contato tiver um nome, ele já vai automaticamente falar Vladimir, Joãozinho ou Gomes, um desses nomes. Ó. Olá, Joãozinho, olá, Vladimir, temos uma oferta, etc, etc. Aqui é praticamente um preview, uma máscara, uma mensagem pré-estabelecida. É que ele dá um preview de como vai ficar a mensagem no WhatsApp e depois disso vem a parte final, né? Onde você adiciona o seu webhook, ou seja, o seu cliente. Deixa eu pegar esse webhook meu aqui, vou adicionar aqui, e aqui ele já me dá uma prévia de como que vai enviar, né? Isso em JSON. Vou ver se esse fluxo está ativo aqui, só conferir, certo. Olha só. Ó, enviado. 3 contatos que foi reconhecido, 3 contatos foram enviados com sucesso. E aqui a gente vem no webhook e ver se tem algum evento aqui. Olha só, recebeu. Então aqui é para ocorrer um disparo, né? Vamos ver aqui se recebi. Olha só, acabei de receber aqui a mensagem, exatamente agora, 12 horas e 6 minutos, né? Porque um dos números que está nessa lista é o meu. E outro WhatsApp também, recebi também como Gomes, né? Olha só. Gomes, temos uma novidade incrível para você, Gomes. Aproveite agora mesmo. Agora, se você observar aqui, essa mensagem aqui, ela tem meu nome certo da lista. Agora, essa outra mensagem aqui, ela tem outro nome, mas ela tem uma variação, a mensagem. Deu para perceber? Por que que isso acontece? Porque exatamente aqui, nesse nó da Evolution, eu coloquei uma expressão. Essa expressão aqui, ela adiciona uma variável oi, olá ou ei e usa 3 variações de emojis. E também ela alterna entre o meio, início e fim, o nome do cliente. Isso é, o nome do cliente pode vir no início, pode vir no final ou pode vir no meio.
Para que isso? Para evitar o bloqueio no WhatsApp, porque a gente sabe que quanto mais variações tiver, mais variáveis randômicas, melhor. Né? Outra variável que eu utilizo bastante aqui é o tempo. Né? Essa expressão aqui, ela vai de 5 segundos a 23. Isso significa que se tiver 500 contatos aqui, cada vez que esse fluxo passar nesse node, vai ser ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 23 segundos no máximo. Né? Então, assim, variando tanto o tempo de envio, variando a mensagem, e aqui eu gosto sempre de atualizar colocando outra instância, ou seja, 2 a 3 números. Então, isso significa que a chance de risco, o risco de bloqueio é muito menor. Na verdade, eu tenho 2 anos e nunca levei um bloqueio no WhatsApp, né? Seja por qualquer outro motivo, mas dificilmente isso eu vejo acontecer com os meus clientes. Na verdade, aconteceu uma vez somente por conta da instância, né, que a gente estava utilizando somente uma. Então aqui eu gosto de usar 2 a 3 instâncias, ou seja, 3 números a 2 diferentes. Aqui também eu utilizo uma variável com 3 a 4 mensagens diferentes. E também aqui eu utilizo um tempo que ele é randômico, diferente, né, entre 5 a 23 segundos. Né. Dito isso, o fluxo está totalmente construído, apenas com 4, 5 nodes. Né. Esses dois aqui é só com referência. Aqui eu vou popular essa planilha para saber quais deram falhas, né, e quais que foram concluídos. Exatamente aqui, ó. Os números que foram concluídos vai ficar aqui. Como naquela lista tinha 3 e 2 só deram certo, os 2 vêm para cá. O que não deu ficou pelo caminho aqui no norte que deu sucesso. Entendido? Então, assim, atualmente eu estou disponibilizando essa interface aqui. Eu ensino como que você pode adicionar no seu domínio. Você pode tirar essa interface aqui, na verdade, você pode adicionar no seu VPS ou no seu cPanel. Na verdade, a maioria dos usuários utilizam cPanel, né? Então, é uma maneira mais didática e também talvez a maioria esteja familiarizada. Se você tiver interesse de adquirir essa interface aqui para liberar para o seu cliente, para ele ter que fazer quantos disparos ele quiser, entre em contato comigo abaixo no link. Essa daqui é uma opção mais avançada. Né? Eu estou finalizando ela e diferente da anterior que eu mostrei para vocês, ela tem um banco de dados. Né? Isso significa que o cliente ele pode carregar a lista, categorizar a lista, isso é, salvar uma lista, por exemplo, 5.000 contatos, ele salva essa lista aqui, fica segmentado. Quando ele quiser fazer outro disparo, ele só seleciona a lista e automaticamente pode selecionar também outro. Vou só dar um exemplo aqui. Ele pode subir a lista dele nova, como ele também pode manualmente carregar os números aqui e de qualquer forma ele vai salvar a lista, né, como categoria. Né, e depois que ele quiser disparar, ele vai selecionar em carregar a lista, onde ele vai selecionar uma lista, por exemplo, aqui, essa lista testes, que foi a mesma anterior que eu mostrei. E aí depois disso tem a mensagem pré-estabelecida, só que aqui também ele pode salvar o modelo da mensagem e vai selecionar a mensagem aqui, né, as mensagens que já tiverem salvo para ele ganhar tempo, né, logicamente segmentada por cada nicho, cada lista de contatos que ele tem. Depois disso, vai para a parte final, que é novamente o disparo no webhook, e aí onde ele vai ter requisição, vai ter status. É uma plataforma, é uma aplicação que ela é mais robusta porque ela tem banco de dados. Né? Então aqui eu tenho a possibilidade também de agendar as campanhas. Isso é, se eu quiser fazer 3 campanhas agendadas, um para um dia, o outro para outro dia, ou no horário, tudo isso pode acontecer. Né? Aqui eu vejo a possibilidade de criar uma nova campanha, né? Segmentar ela, a mensagem e uma lista de contatos eu seleciono. Como aqui eu só tenho uma nesse exemplo, ele está me disponibilizando uma. E aqui eu escolho o dia e escolho o horário do disparo. Né? Feito isso, ela dá um refresh aqui, ó. Automaticamente vai aparecer aqui, né? Tá pendente.
Quando for concluída, vai ficar nesse status concluído, e assim sucessivamente, né? E aí, se você observar, elas parecem ser a mesma coisa, só que elas têm propostas diferentes, né? Esse primeiro sistema, ele é um pouquinho mais simples, na verdade ele é muito simples, né? E dá para você instalar na sua estrutura e oferecer para o seu cliente para ele ter uma estrutura, uma interface mais amigável, certo? Só que, diferente essa outra aplicação, que ela tem banco de dados, aqui se eu der um atualizar na página, todos os dados que foram preenchidos anteriormente, as mensagens futuras, etc., tudo isso não vai ficar armazenado, porque não possui um banco de dados. É salvo em local storage, né? Então, assim, é local, servidor, temporariamente. Diferente dessa aplicação aqui, que ela tem agendamento, ela tem um histórico, tem a possibilidade de fazer segmentação, e eu ainda vou incluir mais outra funcionalidade de poder enviar áudios e também imagens, né, juntamente com o texto nas listas. Então, todo o resto vai acontecer como eu demonstrei no fluxo, né, no back-end usando o N8N. Então, é uma aplicação um pouquinho mais robusta, mas também que dá para fazer a instalação na sua própria estrutura, ou você oferecer para o seu cliente, independente do que você queira fazer, certo? Se você tiver interesse, entre em contato no link abaixo. O cliente, ele chegou querendo uma solução de disparo de massa e se queixou, né, de vários bloqueios, né, que tinha tido em 2 empresas anteriores, né. Então eu montei esse sistema, apliquei o valor da negociação e disponibilizei para ele. Tem aí umas 12 semanas, se não 13 semanas aí de sucesso, né? Então, talvez você tenha esse interesse de simplificar a vida do seu cliente e, lógico, né, ele não ter que estar toda hora te enviando planilhas ou tendo uma limitação de que você vai enviar as mensagens e não ele, né? Então, assim, como essa interface ela é um pouquinho mais, na verdade, ela é totalmente intuitiva, então não existe a possibilidade de você subir lista, de você mandar mensagem, e sim o seu próprio cliente vai fazer isso, né? Você só vai ficar a configuração ajustada do back-end, que é o N8N.